Vamos lá, então, bom dia a todos. É mais um dia de aprendizado, né? E hoje eu não vou passar a palavra para a professora Maria de Fátima dar bom dia, porque ela própria é palestrante de hoje, que vai fazer sua fala após a apresentação. Comunico a todos que o link para a inscrição para a declaração vai estar no chat no decorrer da fala da professora Maria de Fátima. Professora Maria de Então, Fátima, deixa eu só fazer a obrigada, apresentação. Kiko. Não, vou apresentá-la para quem não conhece, professora. Imagine, todo mundo aqui já me Não, conhece. tem gente nova aí. Vamos lá. Professora Maria de Fátima tem graduação em História pela Universidade de Coimbra, tem mestrado em Metodologia da Educação pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, Unicamp. Atualmente tem doutorado em Filosofia e História da Educação pela Universidade Estadual de Campinas. E atualmente é professora adjunta do Programa de Mestrado e Doutorado em Educação da Tuiuti, no Paraná. Tem experiência na área de educação, com ênfase em História da Educação, pesquisa educacional. Atua principalmente nos temas de formação de professores, políticas educacionais, trabalho e educação. Chamada de Fátima é que coordena, é líder do grupo de trabalho de educação, políticas educacionais e participa do Fórum de Defesa da Formação de Professores no Estado do Paraná como representante da Anfop. E hoje ela vai discorrer sobre a apresentação da obra Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã, uma nova edição da Boitempo, né, com a tradução de Nela Schneider, e que tem a apresentação do professor Eduardo Chagas, que hoje está aqui comparecendo e fazendo presença nessa fala da professora Maria de Fátima. Professora Maria de Fátima, bom dia e pode tocar o trabalho. Então, bom dia a todas e todos. Quero cumprimentar inicialmente o professor Eduardo Chagas, que é da Federal do Ceará. Há tempos vem colaborando com esse grupo de pesquisa. Eu dizia há pouquinho que nós consideramos que o grupo de pesquisa é uma escola de formação e nós temos procurado estudar e debater obras de clássico. O professor Eduardo tem sido muito generoso com este grupo e eu quero agradecer não só a presença dele aqui nesta manhã, como também essa colaboração que tem prestado ao TEP e nos trazido também ex-orientandos dele. Então, eu vou passar a palavra para o professor Eduardo e deixá-lo muito à vontade, se quiser permanecer aqui conosco esta manhã ou se, após as suas palavras, se despedirá de nós. Professor Eduardo, bom dia. Bom dia, professora Maria. Bom dia, professor Isaías. Bom dia a todos e a todas. Queria inicialmente agradecer muitíssimo a generosidade, a compreensão madura da professora Maria, né, que está à frente do TEP, para acolher, né, posições diferentes, acolher colaborações diferentes e ter acolhido, né, esse pequeno mini curso sobre o pensamento do Engels. Agradecer muitíssimo, coração de razão também ao professor Isaías, né, pelo empenho, pelo trabalho que ele faz junto ao TEP, aqui que ele fez também para botar esse mini curso, né, à frente. Agradecer muitíssimo a todos aqui presentes. Queria, Maria, lhe agradecer, na verdade, minha palavra que é mais de agradecimento pela sua generosidade, né, pela sua capacidade de acolhimento, né, de juntar forças, juntar posições diferentes, né, de manter um grupo que é tão difícil hoje, né, com diversidade, com diversos professores, diversos pesquisadores. Então, isso mostra a sua grandeza. Queria dizer que esse mini curso sobre Engels, queria dizer também que esse mini curso sobre Engels, eu acho que tem uma importância na medida em que, na minha opinião, há uma dívida do Brasil, eu diria até a nível internacional, em relação ao pensamento do Engels, a contribuição específica, particular, do Engels ao marxismo. Até hoje, né, o Engels é considerado um segundo violino, ou considerado um autor menor,
ou um autor que é só o companheiro do Marx, né? E isso é muito comum entre nós marxistas, né? Entre nós intelectuais lúcidos, comprometidos. Marxismo não é Marx, né? Embora eu seja um marxista e minha formação é muito mais baseada no pensamento marxiano, no pensamento de Marx. Eu tenho Marx como um grande autor. Mas assim, marxismo não é Marx. Marxismo é, né, um conjunto de pensamentos dos marxistas clássicos, né? Um pensamento social crítico em relação ao capital, né? E nós temos os fundadores desse marxismo, que são não só Marx, que são Marx e Engels. E Engels. E, infelizmente, o Engels é mal citado, né? Quando aparecem obras do próprio Marx e do Engels, como, por exemplo, a Sagrada Família ou a ideologia alemã, né? Cita-se muito, muito o Marx e não cita o Engels. Ou se tem vergonha de citar o Engels. E alega-se que o Engels é um autor menor, é um autor, vamos dizer assim, né? Que cometeu erros, que não compreendeu direito o Marx. E não existe isso, né? Ou que tem diferença com o Marx. O Lenin tem diferença com o Marx. O Trotsky tem diferença com o Marx. O Luxemburgo tem diferença com o Marx. O Lukács tem diferença com o Marx. O Gramsci tem diferença com o Marx. Qual é o autor clássico do marxismo que não tem diferença com o Marx? Qual é o clássico do marxismo né, que não cometeu aqui e acolá alguma deficiência teórica? Então, eu queria dizer que o Engels é um grande filósofo, um grande intelectual, né? Deu, né, uma grande contribuição para o marxismo. E, infelizmente, a gente vê muito pouco, né, monografia sobre Engels. A gente vê muito pouco dissertações de mestrado sobre Engels. A gente vê muito pouco teses, né, de doutorado sobre Engels. A gente vê muito pouco, né, artigos que mostram a contribuição específica do Engels, o grupo de estudos sobre Engels. Então, o Engels, ele é um grande intelectual, né? Não só um contribuidor do Marx, é um contribuidor do Marx, é um contribuidor do marxismo, mas não, ele é um autor também fundante, um dos fundadores do marxismo, né? Por exemplo, a contribuição do Engels sobre a violência, sobre o direito, sobre a justiça, né? Sobre natureza, tem uma extensão muito ampla em relação até ao pensamento do Marx. Há problemas conjunturais específicos, fome, moradia, etc., né? O Engels tem uma contribuição muito contundente. O Engels é o primeiro, vamos dizer assim, né, autor próximo a Marx a chamar o próprio Marx a atenção para a economia política, que o Marx estava empenhado muito mais, né, imerso na filosofia clássica alemã, né, na crítica ao pensamento hegeliano. Foi o Engels que chamou Marx a atenção para a crítica da economia política, né, a importância de ter uma compreensão material da sociedade. O Engels tem um texto belíssimo, né, que é esse texto sobre a economia política, esboço, né, para a crítica da economia política, que influenciou, né, muito Marx. Então, tem uma obra belíssima sobre o Estado, que é a origem da família, da sociedade, a origem da família, da propriedade privada, do Estado, embora tenha problemas, né? Tem textos belíssimos sobre natureza, sobre dialética, sobre violência, então acho que esse pequeno mini curso, e aí iniciado, né, pela nossa amada, nossa querida Maria, ele tem essa função que a Maria falou, educativo, né? Ou seja, é um curso que visa educar os nossos companheiros, formar os nossos companheiros, ou abrir luzes, né? Abrir ideias, tá certo? E que isso possa ser continuado no Brasil, que a gente possa dar relevância ao pensamento de Engels, tratar o pensamento de Engels não mais como secundário, não mais como uma sombra, não mais envergonhado, né, como muitos autores, muitos intelectuais não citam Engels. Tem vergonha de citar ele? Não, nós devemos citar o Engels, assim como ele diz, Marx afirma, o Engels disse, o Engels afirma, porque é um grande clássico, é um grande autor. Eu não discordo e não tenho nenhum problema se alguém acha o Engels menor, ou se alguém acha realmente que o Engels é só um colaborador, não tenho nenhum problema. Meu problema é que a maioria, né, de nós não conhece o pensamento de Engels. A maioria de nós não lê Engels. E é uma perda lamentável, porque tem uma contribuição específica, a clareza, o estilo do Engels, né? O enfrentamento dele a temas, tá certo? Conjunturais que o Marx não teve tempo, estava empenhado, né, na grande crítica da economia política, a clareza dele a temas difíceis na tradição filosófica, sobre a dialética hegeliana, sobre o idealismo alemão, temas sobre, como falei aqui, sobre a justiça, sobre a violência, sobre o direito, sobre a natureza, né? Que a gente pode chamar hoje a questão climática ou ecológica. Então, eu acho que esse curso
aqui apoiado pelo TEP, tem essa importância hoje, ou seja, nós trazermos, né, uma abertura para estudarmos, redescobrirmos o pensamento de Engels. Mas você pode falar, mas professor, tantos anos depois, sim, redescobrir. O Engels precisa ser redescoberto. O Engels precisa, sim, ser lido, né? Precisa ser estudado, precisa ser pesquisado. Sabe? O próprio Engels foi culpado de ter sempre colocado, de ter sempre se colocado como, né, um colaborador, como segundo violino, mas é porque ele é um autor modesto, mas isso quer dizer que o Engels seja isso. Ele é um fundador, ele é um dos pilares fundamentais do marxismo. Ele tem que ser citado sem vergonha, ele tem que ser estudado sem nenhuma, sem nenhum temor, né? Isso não existe no marxismo, um autor que não tenha cometido falhas, que não tenha cometido erros, que não tenha cometido lacunas, né? O Engels tem lacunas, o próprio Marx tem lacunas, né? O Trotsky tem lacuna, o Lenin tem lacuna, o Gramsci tem lacuna, o Marx tem lacuna. Todo autor clássico do marxismo tem lacunas, né? Como também tem relevância, como também tem importância. Então, a intenção desses minicursos, na minha opinião, né, é isso, é nos despertar para redescobrir o pensamento de Engels, né, e fazer com que os nossos intelectuais, né, nossos professores, nossos alunos, nossos pesquisadores, nossos militantes tenham acesso a essa riqueza que é o pensamento do Engels. Então, eu muitíssimo obrigado ao TEP, muitíssimo obrigado à professora Maria, ao professor Isaías, muitíssimo obrigado a todos, que nós tenhamos, né, nesses 3 encontros sobre o pensamento do Engels, uma belíssima formação. Muitíssimo obrigado. Obrigada, professor Eduardo. Depois das suas palavras, o que é que eu vou dizer? Você já disse aquilo que é fundamental na intenção do TEP, quando se propôs a trazer aqui para os estudantes e para os professores e para nós mesmos, é nos debruçarmos sobre a obra de Engels e dela nos apropriarmos. Então, professor Eduardo, muito obrigada e sigamos aí sempre com esse objetivo de nos apropriarmos das contribuições do campo marxista para a nossa formação política e também de pesquisadores. É Muito bem. isso. Obrigada, professor Eduardo. Obrigado. Eu quero, já cumprimentei a todas e todos aqui nesta manhã e quero dizer que o TEP, se não sabem, acho que a maioria sabe, o TEP é um grupo de pesquisa, de estudos e pesquisas, que efetivamente se considera uma escola de formação. E ele é afiliado à rede STED-BR, que é a rede que tem como coordenador o professor Saviani, e como coordenador executivo o professor José Claudinei Lombardi. E eu estava dizendo antes que foi com eles e foi no STED-BR que eu aprendi também que um grupo de pesquisa, que é um coletivo que trabalha, estuda e que solidariamente se encontra, foi no STED-BR que eu aprendi também a fazer essas atividades. E o TEP é afiliado à rede STED-BR. E nós estamos num período que fazemos o recredenciamento dos grupos de pesquisa que estão espalhados no Brasil todo e que compõem a rede STED-BR, História, Sociedade e Educação do Brasil. Então, gostaria de deixar isso claro também para que quem tem participado do TEP nos conheça melhor. Nós entendemos que não fazemos pesquisas isoladamente, que é preciso dialogar com outros grupos de pesquisa, com colegas de outras instituições. Essa é a minha primeira informação nesta manhã. E sigamos aí. Estava previsto, nós planejamos para este primeiro semestre de 2024 2 temas
para serem tratados pelo TEP. O primeiro, já demos conta com 3 seminários, que foi Inteligência Artificial e a Teoria do Valor, não é? E tivemos a presença de Peterson Pessoa e de Caio Antunes para tratarmos desse tema. E o segundo tema é exatamente sobre o que o professor Eduardo esteve nos lembrando, é sobre a obra de Engels, e, sobretudo, o estudo dos últimos textos da vida dele. Estava previsto para hoje e planejado que estaria conosco o professor Renato Almeida Oliveira, que é professor da Universidade Estadual Vale do Acaraú, e que nos iria apresentar o tema tratado por Engels sobre religião. Mas o professor Renato teve imprevistos de ordem familiar e gentilmente nos avisou que não poderia estar hoje conosco. Nas tratativas que eu fiz com Nico, disse, olha, não vamos interromper nosso planejamento. Eu me proponho a fazer a apresentação da obra editada pela Boitempo, não é? De Engels, Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã. Então, entre outras coisas que eu entendia que poderia fazer, não é? Inclusive fazer um fechamento dos temas que tratamos aqui sobre inteligência artificial e teoria do valor, eu dei prioridade a uma apresentação, ainda que breve, porque os próximos seminários nós teremos aqui o professor Eduardo também, e outros convidados, eu me propus a fazer a apresentação, então, dessa obra, e é isso que eu vou fazer nesta manhã. Né? Me perdoe, professor Eduardo, se não vai ser a contento com aquilo que você espera, que você é um estudioso profundo de Engels, mas eu, humildemente, quero apresentar a obra e porque também é um procedimento que nós costumamos fazer no grupo de pesquisa, quando estudamos autores e obras. Nós sempre procuramos saber quem é que escreveu aquela obra, em que contexto histórico foi produzido, o que representa no conjunto da obra daquele autor, os possíveis diálogos que ele fez com outros intelectuais, o que importa essa obra do ponto de vista social e das lutas políticas. Então, para quem faz parte do TEP, sabe que nós, e também de quem é meu orientando ou foi, sabe que é sempre por aí que nós começamos. Então, não se constitui em algo de muita novidade o que eu vou fazer. Mas, para alguns, talvez seja a primeira vez que estão ouvindo falar de Friedrich Engels e da obra que passamos a apresentar. Bem, é esta obra aqui, é um lançamento da editora Boitempo. A editora Boitempo, essa editora brasileira, tem tido como projeto editorial publicar as obras do pensamento da tradição marxista. E tem tido cuidado de nos apresentar um cuidado primoroso, eu posso dizer, das obras que edita. Assim eu entendo. E esse trabalho primoroso tem a ver não só com as traduções, não é? Portanto, os originais
e a tradução desses originais, mas também tem convidado intelectuais que estudam essas obras e que estudam os autores do campo marxista que efetivamente são editados. Então, eu começaria por ressaltar o trabalho primoroso que a Boitempo faz com as edições que tem nos apresentado. Esta edição é de 2024, portanto, ela ainda está quentinha, ela saiu do forno neste ano que nós estamos, e se intitula, efetivamente, Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã. Para quem tem acompanhado o TEPO, para quem está aqui pela primeira vez, sabe que Ludwig Feuerbach é entendido como um dos hegelianos de esquerda. Ele começou por estudar teologia, não é? E depois vai estudar filosofia com Hegel. E compõe o que já está consagrado como esse coletivo de discípulos de Hegel e que são chamados de hegelianos de esquerda, porque ao se apropriarem da obra do mestre Hegel, lhe fazem as primeiras críticas, o leem criticamente. Ora, é justamente isso que torna também, e a obra de Ludwig Feuerbach torna necessário que estudemos também as contribuições de Feuerbach. E tanto Marx quanto Engels vão efetivamente atribuir grande importância às contribuições de Ludwig Feuerbach para a elaboração da sua teoria e do método. Bem, então estamos aqui com uma edição da Boitempo e muito especial, né? Uma cuidadosa edição. Ela é composta por, então, uma capa, não é? Geralmente as capas das obras da Boitempo de Marx e Engels, ou só de Marx, trazem esses desenhos, esses esboços dos dois pais fundadores do marxismo. E uma contracapa, não é? Uma contracapa. Nesta contracapa, além da editora nos apresentar o tradutor, traz excertos de Friedrich Engels, portanto, da obra que está sendo publicada, mas também do próprio professor Eduardo Chagas, que está aqui conosco, e de Victor Strazzeri, que é um pesquisador alemão. Bem, a obra se compõe, e além da contracapa, a orelha que eu vou deixar para o final, porque ela é escrita por uma historiadora da USP, e que certamente alguns de vocês já ouviram falar nos canais de televisão brasileiros, porque ela costuma ser convidada para se debruçar ou trazer algumas informações do que se passa no mundo árabe, na política do mundo árabe. Mas vou deixá-la para o fim. Então, é uma cuidadosa obra, capa, contracapa, orelha, não é? E é composta, um sumário composto, que dá conta da obra, composto, então, nota da edição, a apresentação, texto maravilhoso, feito pelo professor Eduardo Chagas, não é?
um prólogo, né? Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã, de Victor Straseri. E, em seguida, a obra que dá título à edição, Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã, o prefácio, composta a obra, então, de 4 capítulos, e aí um apêndice, né, composto por uma obra também de Engels, sobre a história do cristianismo primitivo, composto por 3 capítulos, e ainda as teses sobre Feuerbach de Karl Marx. Índice onomástico, cronologia resumida de Marx e Engels, que já é também uma tradição das edições da Boitempo, lá ao final trazem efetivamente uma cronologia resumida de Marx e Engels, portanto vai nos dando ali certos elementos para contextualizarmos o que os dois estão produzindo, e ainda composto esse índice por algumas remissões a fatos históricos que estão acontecendo. E, por fim, a coleção Marx e Engels da Boitempo. Então, é muito interessante que quando nós pegamos uma obra, talvez a curiosidade de folheá-la e darmos conta da sua estrutura, da sua composição. Na nota de edição, nós temos informações preciosas, não é? São os editores que estão nos informando, estão nos dando informações sobre a obra da qual nós nos ocupamos. Na nota de edição, nós tomamos, então, conhecimento de que se trata de uma obra da coleção, portanto, desse projeto editorial da Boitempo, coleção Marx e Engels, e nos informam que é o 33º volume. A Boitempo tem feito esse esforço esse esforço editorial que nos possibilita rever edições, rever obras e os autores, então, do campo marxista. Então, nos informam então, que temos aqui que o leitor brasileiro, não é, tem em mãos o texto Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã. E vão nos dizendo que Engels publicou pela primeira vez esta obra em 1886. Engels nasce em 1820. Isso é importante, 2 anos depois de Marx. Marx nasce em 1818. 1820, para nós brasileiros, são 2 anos antes do processo, né, da independência, da Declaração da Independência Brasileira. É bom que a gente situe isso. Engels vai falecer em 1895, 75 anos. Não é? 1895, para nós brasileiros, nós já estamos na República, proclamada em 1889. Para quem estuda educação, nós estamos aí na virada do século XIX para o século XX. Então, um tempo muito importante, a educação escolar acaba por ganhar muita atenção, e aí um debate sobre a escola nova. Enfim, estou apenas dando
alguns elementos para que mestrandos e doutorandos que estão aqui, que estudam educação brasileira, entendam esse recorte histórico da vida, esse período histórico da vida e da produção de Marx e Engels. Então, Engels é mais novo 2 anos do que Marx e vive até 1895, 12 anos após a morte de Marx. E é nesse período, já de muita maturidade, que ele vai escrever esse texto do qual nós nos ocupamos. Né? 1886. Já então nós estamos também aí às vésperas da proclamação da República aqui no Brasil, discutindo método no campo da educação, discutindo a expansão da escola, enfim. Bem, o segundo texto, do qual nós vamos nos ocupar também nos próximos seminários, que é sobre a história do cristianismo primitivo, ele é de 1894. Se vocês repararem, então, é um ano antes do falecimento de Engels. Vejam, isso nos aponta algo importante. Primeiro, Engels produziu durante toda a sua vida, e desde muito jovem. E já praticamente ao final da sua vida, ele ainda está revisitando temas importantes, como seja a filosofia clássica alemã e esse tema da religião, e, no caso, sobre a história do cristianismo primitivo. Nós hoje vivemos aí um tempo, não é, extrema produtividade, nós professores de programa somos muito cobrados para sermos produtivos, enfim, e publicarmos e publicarmos. Quando olhamos a produção de Marx e Engels, nós nos damos conta que foram 2 intelectuais extremamente produtivos desde a juventude até o final da vida. E mais, além disso, muito compromissados com o seu tempo, aquilo que viam no seu tempo, os debates do seu tempo, e estarem instrumentalizando a classe trabalhadora para as lutas políticas. Ou seja, não foi uma produção neutra, nem descontextualizada. Tinha um compromisso com um projeto histórico. Falo isso porque nenhuma obra, nós assim entendemos, é descontextualizada. Ela está no seu tempo. Daí que, por vezes, a gente encontra cobranças e apontamentos de certas aporias que as obras poderiam ter, mas eles não poderiam falar senão a partir do seu tempo. O seu pensamento, as suas elaborações não são algo etéreas, que parem acima da realidade do seu tempo. São profundamente compromissados com aquilo que estava acontecendo. E o que estava acontecendo é o que nós já sabemos, é o pleno da Revolução Industrial, é a constituição da classe trabalhadora, são as lutas políticas do século XIX. Não se pode cobrar a Engels e a Marx aquilo que nós vivemos hoje. Agora, eles nos ajudam a compreender o que nós vivemos e as lutas que precisamos fazer. Então, situada a obra, veja, nós estamos então aí na última década de vida de Friedrich Engels. E quem é Engels? Engels
que escreve esses textos já no período da maturidade, e ninguém chega à maturidade, ninguém chega aos altos cumes da montanha, como Marx nos ensinou, sem ter passado pela planície, pelo planalto. Então, dessa cobrança, não é, de que no início da sua vida de intelectuais e de profundamente compromissados com as lutas da classe trabalhadora, podemos cobrar deles, na juventude, aquilo que nos apresentam na maturidade. Leva-se tempo, como todos sabemos, para chegarmos à maturidade, para entendermos profundamente porque é preciso apropriar também aquilo que outros já tinham produzido, que é o que eles fazem. Há um acordo de tanto Marx quanto Engels, são dois intelectuais eruditos. As citações, a abundância de citações nas suas obras e a qualidade das suas citações e dos autores que eles estudam é um atestado de quanto eles trabalharam, de quanto eles estudaram. Ninguém chega ao aprofundamento que chegaram sem os dois autores, sem efetivamente muito estudo. Bem, Engels, então, esta obra é da maturidade, é da última década da vida de Friedrich Engels. E quem é Engels? Engels então, nasceu em 1820, na Alemanha, em Bremen, de uma família, diríamos hoje, de empresários. O pai dele era um empresário do ramo de tecidos, portanto, de têxteis, e é o primeiro de 8 filhos. E começou por estudar, então, num colégio, num ginásio, que hoje corresponderia a um ensino médio, fez seus estudos no ensino médio, e não avançou para a universidade. Mas desde muito cedo começou a escrever, e escrevia desde poesia aos primeiros ensaios sobre aquilo que ele via. E também passou a conviver com os debates que estavam, na época, já postos sobre as mudanças sociais trazidas, então, por aquilo que acontecia no mundo do trabalho e nas condições de vida da Alemanha do seu tempo. A Alemanha ainda não plenamente unificada, mas também já influenciada por aquilo que acontecia na Inglaterra. Então, ele é o filho de uma família, é o filho mais velho, de 8 irmãos, não é? E de uma família que tinha condições de vida e que, desde muito cedo, vai se interessar por questões sociais, pelos debates filosóficos, se dispõe a escrever sobre variados temas. Agora, aí nós temos alguma diferença com Marx, porque Marx vai adentrar a universidade e vai produzir sua tese de doutorado. Não é o caso de Engels. O pai, desde muito cedo, lhe interessa pôr o filho naquilo que é a empresa da família, uma empresa de têxtil. E vai efetivamente fazer uma educação do filho de maneira a que ele também se interesse pelos negócios e
e, de certo modo, contribua na administração da empresa da família. Mas Engels, que escreve e que publica suas obras sobre os temas que lhe interessam e sobre poesia, e de forma a manter em segredo, portanto, usando pseudônimos nas publicações que ainda muito jovem faz. E o pai, preocupado em fazer a formação de um herdeiro para continuar os negócios da família, é preocupado com os interesses do filho, envia Engels para a Inglaterra, para Manchester, porque em Manchester o pai de Engels tinha um sócio, tá? Tinha ali uma sociedade também com empresário do ramo de tecidos, do ramo de têxteis. E Engels vai então para a Inglaterra. Não é? E aí, o que é que o Engels encontra na Inglaterra? Não é? Que ainda não estava plenamente desenvolvido e se apresentava na Alemanha. Encontra o auge da Revolução Industrial. Encontra as mudanças sociais que a Revolução Industrial traz naquele tempo. E se interessa muito por conhecer as resistências operárias, a organização dos trabalhadores, investiga essas condições e faz isso muito pela mão de uma companheira que era uma operária irlandesa e que vai ser a companheira dele enquanto ela viveu, que é Mary Burns. E Mary Burns o leva e o coloca em contato com o movimento operário. Ela, diríamos então, para quem estuda gênero, Engels teve ali a presença de uma operária, de uma mulher operária irlandesa, na condição de já ser uma imigrante irlandesa, pela mão da qual se aproxima do movimento operário, do movimento cartista e conhece as reais situações e condições de vida da classe trabalhadora. E logo, muito cedo, muito jovem, Engels vai para a Inglaterra com 22 anos, não é? Muito jovem, escreve um primeiro esboço sobre a economia política. E esse esboço chega às mãos de Marx, não é? Já tinham se encontrado na Gazeta Renana, mas o Marx não deu muita importância a esse jovem que vinha ali de uma condição e de uma família de empresário, mas quando pega esse esboço, quando chega para Marx esse esboço da economia política, do que se passava na Inglaterra, aí o Marx se interessa muito por conhecer profundamente quem é esse autor desse esboço. Aquilo que o professor Eduardo nos disse há pouco, por vezes se atribui pouca importância a Engels, ora, efetivamente pelo trabalho de Engels que Marx se aproxima da economia também, né, trabalho de Engels, que Marx se aproxima da economia política e dos estudos que depois
ele vai fazer em profundidade. Ora, é um jovem alemão, né, que investiga, que analisa e que escreve já de forma a trazer o quanto as mudanças que se operavam nos processos produtivos implicavam na vida da classe trabalhadora. E logo em seguida, Engels vai escrever uma obra maravilhosa que é a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, que é um tratado de sociologia. Né? É um jovem alemão impactado pela situação, pelas condições de vida da classe trabalhadora inglesa. Nós deveríamos ler mais vezes essa obra de Engels, A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, porque ele nos apresenta como, de uma maneira tão rica e tão detalhada, aquilo que o sofrimento, né? Sofrimento de vida de quem naquele período trabalhava 18 horas, 16 horas diariamente. Então, vejam então que nós estamos perante um autor, não é? Um intelectual, um grande investigador das condições objetivas que a classe trabalhadora vive com o processo de industrialização que se dá na Inglaterra. O encontro de Engels com Marx vai se dar em Paris e desde 1844 eles vão colaborar pela vida toda e vão ser muito amigos, de tal modo que não podemos entender as contribuições do marxismo sem que coloquemos que é uma obra produzida em parceria, é uma obra produzida em profundo diálogo. São inúmeras as cartas trocadas entre os dois, são milhares. E muitas vezes o Engels assinou textos de Marx, porque Marx, muito disciplinado nos estudos que estava fazendo, muitas vezes foi Engels que assinou alguns textos de Marx. E vejamos, então, pais fundadores do marxismo, Engels vai prover muitas vezes as condições de vida da família Marx e vai ser o grande interlocutor por toda a vida. Mas o professor Eduardo se referiu a uma expressão que talvez não seja conhecida de todos, que é aquilo que diz como que Engels se entendia como um segundo violino. Numa orquestra, nós temos sempre a presença de um primeiro, de um segundo violinista. O Engels mesmo se intitulou desse jeito, como um segundo violino. Ou seja, o primeiro seria Marx, mas o Marx também se referiu que não conseguiria produzir o que fez sem a presença e a colaboração de Engels.
Então, é justo que nos debrucemos sobre a obra do Engels e esse trabalho tão grande, tão rico, como foi essa colaboração entre Marx e Engels. Na própria obra de Ludwig Feuerbach, o Engels se refere a si mesmo 2 anos depois, ou melhor, 1 ano depois da morte de Marx, em 83, ele se refere a ele como um segundo violino, né? E ele diz: durante toda a minha vida, tenho feito aquilo para o qual fui talhado, ser um segundo violino. E creio, Sr. Engels, que tenho me saído muito bem nesta função. Eu sou feliz por ter tido um maravilhoso primeiro violino, que seria então Marx. E os dois, primeiro ou segundo, a obra é dos dois, não é? Depois, numa nota de rodapé da própria obra que nós estamos aqui considerando, Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã, em nota de rodapé, nesta edição, na página 68, consta o seguinte, da Lavra de Engels: seja-me permitido fazer aqui um esclarecimento pessoal. Recentemente se fizeram reiteradas alusões à minha cota de participação nessa teoria, e por isso praticamente não posso me esquivar de dizer as poucas palavras que resolvem esse ponto. Não posso negar que, antes e durante os 40 anos de cooperação com Marx, tive certa participação autônoma, tanto na fundamentação quanto, sobretudo, na elaboração da teoria. Porém, a maior parte das ideias básicas norteadoras, em especial no campo econômico, histórico, especificamente sua formulação final, são de Marx. Marx poderia muito bem ter feito também as coisas que eu cortei, excetuando, quando muito, algumas especialidades muito particulares. E o professor Eduardo nos lembrava dessas particularidades. Engels estuda violência, Engels estuda religião, Engels estuda a arte militar, né? E nos traz essas contribuições. Então, não poderemos considerá-lo um autor menor. Ele foi o grande interlocutor de Marx, foi extremamente atento às necessidades e às condições de vida de Marx, para que ele pudesse nos trazer e produzir essas suas obras, e, nomeadamente, que é vasta para os dois, é uma obra muito vasta, não é? E que se expressa na obra-prima que todos consideramos, que é O Capital. Bem, mas voltando a esta edição, quis-lhes apresentar um pouco de Engels e dizer que concordo com o professor Eduardo que precisamos estudar muito Engels e tirá-lo do ostracismo, para onde alguns, mesmo do campo marxista, o relegaram. Eu também concordo com o professor Eduardo que muitas vezes, mesmo na citação de ou Manifesto de 48, ou a ideologia alemã de 45, cita-se, faça a referência a Marx e o Engels fica esquecido. Eu sempre digo, traga o Engels, porque são obras dos dois autores. Bem, mas eu quero me referir, então, que a obra traz uma apresentação do professor Eduardo Chagas, uma apresentação maravilhosa de quem estuda em profundidade Engels e a obra de Engels. Nós vamos ter o privilégio de ter aqui, logo em seguida, no próximo seminário, o professor Eduardo Chagas, que nos vai
efetivamente nos dizer dos seus estudos. Eu apenas quero destacar, não é? Uma apresentação, como são as apresentações, à qual se chega depois de muita análise, porque é efetivamente um texto de síntese, com aquilo que é essencial que o leitor precisa conhecer para adentrar a obra que está aqui sendo apresentada. Eu vou deixar para o próximo seminário esse trabalho para o professor Eduardo. Não é? E tem também um prólogo rico, muito bonito, né? Intitulado Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã. Vejam, isso diz do cuidado que a Boitempo teve com a edição da obra de Engels. Não se contentou a editora em trazer o texto do Engels, mas teve efetivamente essa disposição de dizer vamos trazer um estudioso de Engels e da sua obra, como é a apresentação do professor Eduardo, e também um prólogo, né? Muito bonito, muito bem escrito, de um professor da Universidade Livre de Berlim, que é Victor Strazzeri. Eu convido, né, que quem está aqui nesta manhã adentre também esse prólogo, até para ver como não somos só nós aqui no Brasil que estudamos, o mundo estuda Engels, né? E confirmar, bem, ao fazer este meu apontamento, que a editora Boitempo procurou nos conduzir pela mão e dizer, venham, pela mão do professor Eduardo e pela mão do professor Victor, adentrarmos então a obra de Engels. Eu vou então deixar para o mestre, que é o professor Eduardo, nos conduzir pela mão no próximo seminário. E vou me ater aqui a lhes falar um pouco do que é apresentado na orelha do livro. E a orelha do livro é também um texto muito bem escrito por uma historiadora da USP, que é a professora Arlene Clemessa. Eu já há pouco, para dar aí uma pequena informação, a professora Arlene é uma especialista em estudos árabes, né? E quando, em alguns momentos, ela se dispõe a vir aos meios de comunicação, como seja a televisão, nos falar sobre os conflitos no mundo árabe. Mas eu não resisto, a título de apresentação, eu não resisto a deixar, eu tenho que pontuar o que ela destaca. E ela começa por dizer, por perguntar, como uma boa professora faz. Afinal, o que têm em comum os textos tardios de Friedrich Engels sobre a história do cristianismo primitivo e de Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã e as teses sobre Feuerbach, que também compõem o prólogo, que compõem
que compõem o apêndice, não é, da obra da qual nós nos ocupamos. Então, ela pergunta, ela começa a orelha perguntando, afinal, o que têm em comum os textos tardios de Friedrich Engels sobre a história do cristianismo primitivo, Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã e as teses sobre Feuerbach, escritas, no caso das teses, por Karl Marx em meados da década de 1840. Redigidos esses textos redigidos ao longo de meio século, eles testemunham e dão resposta tanto à unidade de pensamento dos dois intelectuais, quanto à sua evolução e transformações. Veja então que ela começa a orelha com uma pergunta instigante. O que é que tem em comum os textos que compõem a obra? Ela diz, olha, apesar das teses, nós podemos aí fazer essa ilação, apesar das teses serem de 1840, e ele estava praticamente um projeto, depois de trabalho que levou a teoria, a formulação da teoria marxista, o que é que isso tem em comum? Né? Ele diz, olha, são o testemunho de que há uma unidade no pensamento de Marx e Engels. E também são o testemunho de quanto, ao trabalharem, foram manifestando nos seus textos como iam entendendo e adensando a sua produção em relação aos temas do seu tempo. É um bom começo para uma orelha, não é? E aí segue. O princípio estabelecido por Marx, já no início da sua produção intelectual, a crítica da religião é o pré-requisito de toda a crítica. Né? Sabemos que os temas ligados à religião na Alemanha foram tidos como importantes para, a partir daí, evidenciarem questões que estavam postas naquele tempo. Então, entendem que a crítica da religião é o pré-requisito de toda a crítica, da filosofia e da política, e forma todos os seus debates sobre matéria religiosa com os principais representantes tardios da filosofia clássica alemã, hegelianos de esquerda, Bruno Bauer e Max Stirner, e, notadamente, Ludwig Feuerbach. Então, não contente, Sr. Arlene, não contente com a resposta que deu à sua pergunta, vai trazendo elementos para dizer, olha, isso ocupou os dois pais do marxismo, porque consideravam que o tema começando pelo tema da religião, era possível, e foi possível, chegar à filosofia, à política, à economia política. E aí vai. Os textos de Marx e Engels sobre religião evidenciam a formação do materialismo histórico. São os pressupostos e a base de suas investigações sobre economia e sociedade, constituindo ao mesmo tempo uma intervenção intelectual e política direta na realidade contemporânea a eles. E aí, de uma maneira metafórica, a professora Arlene nos diz, trata-se de um canteiro de obras da teoria marxista. Então, esses temas, um canteiro de obras, ou seja, é o início da construção do edifício que foi a produção da teoria marxista e, portanto, da obra dos dois amigos.
Trata-se de um canteiro de obra da teoria marxista, que concluiria pouco mais de 2 décadas depois, com a crítica da religião, da filosofia e da política, ou a crítica da economia política, isto é, a obra magno, a magnum opus de Marx, o Capital. Então, considera que esse tema do qual nós nos ocupamos é o ponto de partida do edifício que foi, é o canteiro de obras, não é? Que foi a produção da teoria. Os textos aqui publicados, continua a professora Arlene, não são assim colaterais à verdadeira obra marxista, mas parte integral e inseparável dela. Era o professor Eduardo estava nos apontando. Um século e meio depois, nosso tempo, graças à mundialização do capital, o escopo e a abrangência da crítica, superação e não supressão marxiana da religião, ganha uma espessura não apenas atual, mas inédita, incorporando as religiões extra-europeias, oriundas do mundo árabe, do leste asiático ou dos povos originários das Américas, para citar exemplos bem conhecidos. Isto para não falar das novas ou renovadas variantes do cristianismo representadas hoje pelo evangelismo ou o pentecostalismo. E aí termina. Os escritos de Marx e Engels sobre religião ou sobre a projeção religiosa do mundo real, talvez mais forte hoje do que nunca no passado, falam mais diretamente a nós, ao mundo contemporâneo, do que outros textos, talvez mais conhecidos desses autores. Sua publicação não é, portanto, subsidiária, colateral, complementar, é antes uma publicação, uma obra absolutamente essencial à difusão e ao estudo da teoria axial da nossa era histórica. Portanto, a professora Alene diz, olha, não se trata de um tema que ficou lá no passado. É um tema que está presente entre nós e que nos interpela todos os dias, porque permeia o nosso cotidiano, permeia as nossas pesquisas e permeia a luta política. Eu entendo, então, que fica muito bem apresentada a obra e entendo que, desta maneira, nós fazemos um convite a todos e todas para adentrarmos ao estudo do Engels, adentrarmos a esta obra e vamos fazer isso com um intelectual, um estudioso profundo, que é o professor Eduardo Chagas e os seus orientandos também. Creio, então, que desta maneira eu posso convidar a todos para juntos adentrarmos a esse estudo e podermos nos aprofundar nessas relações entre a obra de Marx e Engels, nas contribuições, na produção de Engels, trazê-lo ao debate e, efetivamente, de maneira que possamos entender melhor o nosso tempo e entender também as nossas práticas diárias de educadores, de professores e num diálogo, não é, profícuo com outros educadores. Creio que é isso, na esperança de tê-los aqui e na perspectiva que está muito bem ancorada de o professor Eduardo Chagas nos conduzir pela mão ao conhecimento de Engels e de sua obra. Era isso que eu tinha para dizer hoje
outros assuntos ficam para outro momento. Por enquanto é isso. Kiko, vamos lá. Obrigado, professora. A professora Maria de Fátima já fez uma apresentação, né, nesse nosso mini curso, que hoje era, como a professora já bem citou, que era para ser com o professor Renato Almeida de Oliveira, da Universidade Estadual do Vale do Acaraú, no Ceará, que é orientando do professor Eduardo Chagas, né? E já eu vos convido para o dia 15 de junho, com a presença do professor Antônio Francisco Lopes Dias, da Universidade Estadual do Piauí, que também foi orientando do professor Eduardo Chagas com o tema de crítica à sociedade burguesa e ao Estado no pensamento de Engels. Então, o professor já fez bem a apresentação e vamos lá, quem quiser fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação, por favor, esteja à Eu tenho, vontade. Quem falou? Gerson. Oi, Gerson, só vou pegar aqui antes que a Ana Paula. A Ana Paula fez uma pergunta. Ana Paula, quer fazer oralmente, Ana Paula? Não, então vou fazer aqui, professora. Professora Maria de Fátima, qual foi o maior dilema na vida de Engels durante a sua parceria acadêmica com Marx? Ana Paula, por que você aponta que houve dilemas nas relações entre Marx e Engels? Qual é o seu ponto de partida? Ana Paula não está aí? Ela não Bem, quer fazer oralmente, professora. por ele ser filho de um empresário, veja, já ouvi, de, já ouvi também de outras pessoas, não é, que Engels de dia seria capitalista e à noite seria socialista ou comunista, não é? Eu entendo que esse tipo de apontamento acontece, não é? Acontece e se coloca talvez destacando essa condição, não é? Condição familiar de Engels, não é? Agora, nos interessa, sobretudo, ninguém nasce pronto. Você pode ter uma condição de vida, nascer numa família burguesa, mas seu projeto é de superação desse modo de existência. Nós temos isso muito claro. Não é exatamente pela origem familiar que determina, podemos levar em consideração, mas ele não é determinante para a defesa de um projeto superador, emancipatório, que ao mesmo tempo que possibilita a emancipação da grande, da classe trabalhadora, emancipa também com ela a burguesia, não é? É esse o projeto, isso é, ou seja, é a emancipação de toda a humanidade. Então, veja que a resposta que eu lhe daria é que o fato de Engels vir de uma família que se dedicava se dedicava e o pai é empresário, se dedicava à produção, isso não o impediu de ter um projeto emancipatório para toda a humanidade. Portanto, emancipatório para o produtor direto e emancipatório também para quem é dono do capital. Que nós não entendemos que a teoria de Marx e o projeto da classe trabalhadora seja um projeto de, de excluir qualquer humanidade. Não, é de realmente possibilitar a emancipação de toda a humanidade. E nessa perspectiva é de superação e não de destruição. Era isso que eu poderia lhe dizer. Agora,
Agora, precisamos ver em que contextos, muitas vezes, se fala do Engels, né? O professor Eduardo já nos recomendou que tivéssemos cuidado, porque mesmo no campo marxista nós encontramos também apontamentos de que Engels não estaria à altura de Marx. Não entendemos assim. É possível, sim, alguém que nasce em condições que são proprietário dos meios de produção ter um projeto emancipatório. Isso não é determinante. Não é determinante. A emancipação é para toda a humanidade. Acho que é isso que eu teria a dizer, Ana Paula. Me pareceu que foi Alcinei que... Não, o Gerson se inscreveu antes. Gerson, por favor. Bom dia a todos, todas e todos, né? Obrigado pela excelente exposição, pela forma reflexiva, tranquila da professora aí, em sumariar a vida de Engels, a sua relação com Marx, né? E o quão ele é importante para o marxismo, né? Como o professor Chagas também falou no início, e que às vezes é negligenciado, assim, né? Então, existe aí, a gente sabe que dentro do marxismo, críticas, né? Sobretudo um marxismo mais ortodoxo, assim, a relação de Engels, assim, né? Talvez por vinculações políticas, teóricas, as quais eu não saberia dizer aqui, se a professora eventualmente quiser adentrar essa questão, né? Quais a crítica que está sendo feita e sobretudo pelo esse marxismo mais tradicional, assim, e como a gente pode enfrentar isso, né? Ao qual acho que eu me filio, né? Obviamente, a ressaltar a importância de Engels, né? Embora ele diz que seja o segundo violino, ele foi fundamental para a vida de Marx. Como a professora muito bem falou, Engels foi o primeiro a entrar, a escrever aquele esboço genial que Marx fala, e os elogios na boca de Marx não é fácil. Ele diz que Engels escreveu um esboço genial sobre economia política, né? Na introdução lá de 57, 58, 59, por aí. Que foi, então, Marx adentrou mais profundamente, embora tenha lido antes um pouco com Hegel, né? Ao estudo da economia política. Poderia dizer que Engels, eu forçaria a barra a dizer que Engels escreveu um esboço do Capital pela primeira vez. Embora, e Engels também foi o primeiro a levar Marx ao comunismo. E Marx era reticente, né, enquanto editor do jornal e tal. Num primeiro momento, Marx, né, você tem aí escritos que ele falou que Engels era muito diletante e tal, num primeiro momento, tinha certo, era reticente, mas depois Engels convenceu Marx a entrar no comunismo. Então, só por isso aí, a crítica da economia política, a levar Marx para o movimento operário é fundamental aí, e a professora, né, ressaltou tudo mais. Então, a minha questão, então, num primeiro momento, se a professora quiser comentar, e o Eduardo Chagas, sobre essas questões, qual a crítica que você faz, né, a Engels pelo marxismo tradicional e como a gente pode enfrentar isso? Se não, que também, né, só estou pensando alto aqui. Se eventualmente, né, a gente pode ir estudando no processo. A segunda questão, para a gente conversar aqui, a questão, eu anotei aqui, a importância do estudo de Engels sobre a religião, que no marxismo é um certo problema, né? Que Marx fala lá, pegando uma frase que a religião é o ópio do povo, obviamente se tu pegar descontextualizado isso aí, você joga a criança com a água do banho, né? Eu acho que, embora os pressupostos de Marx seja contrário à religião pelo materialismo, Marx fala que a religião é uma escolha privada e faz e ele defende ele é contra a questão do fetichismo, né, do capitalismo, estudando a partir do viés religioso assim. Mas a importância da religião para a formação do materialismo, eu perguntaria também assim, né? Que Marx fala então que a religião é a expressão da miséria real, porque se os indivíduos não têm saúde e educação no dia a dia, no capitalismo, eles vão pedir para Deus. Então, a religião seria, de alguma forma, um reflexo das contradições que os indivíduos vivem, né? Do ponto de vista materialista. Ao mesmo tempo, é um protesto impotente porque transfere para o outro mundo. Mas, ao mesmo tempo, também, a partir dos estudos de Engels, você vai perceber o potencial da religião. Por exemplo, hoje em dia a gente tem as igrejas neopentecostais, que instrumentalizam, em alguma medida, às vezes,
algumas seitas, não entrando no mérito, a miséria das pessoas para a busca do dinheiro, por exemplo. Agora, autores como Ernesto Bloch fala que a religião tem um grande potencial porque os indivíduos depositam ali o sentido da vida. Então, se os indivíduos depositam ali o sentido da vida, como nós de esquerda podemos, de alguma forma, aproveitar esse potencial para criar militância, por exemplo. Hoje em dia, talvez as igrejas neopentecostais estão fazendo o trabalho de base, em grande medida. Porque, inclusive, os pastores moram nos bairros e sabem os problemas das pessoas e vivem ali. Então, como a gente pode, de alguma forma, aproveitar isso, né? E Engels talvez nos aponte para isso o potencial da religião, estudando né, as formas primitivas, da partilha dos bens e do serviço da terra. Então, o potencial da religião, Engels também nos traz essa questão da formação do materialismo, o que a professora acha, como, né, a gente pode fazer trabalho de base, aproveitar no sentido de fazer a formação da consciência, a formação, a organização e a luta, né, da classe trabalhadora para fazer trabalho de base e tudo mais. E a terceira questão e última, que eu já estou me alongando e peço desculpa, a questão de que, por exemplo, assim, né, acho que vai um pouco ao encontro do que a colega fez. Engels, sendo, digamos assim, né, um pequeno burguês, um filho de empresário, se transformou em comunista. Marx também nunca trabalhou, né, como proletário, mas era um comunista. Então, a importância da questão da formação, da consciência, né, para a questão da classe trabalhadora. Não é a classe trabalhadora não se determina apenas pelas estruturas, como se insere na reprodução do capital, mas também a consciência de classe, e o quanto isso é importante e qual o papel da educação para a formação, né? Disso aí que vocês estão estudando, que é o grupo de estudo, o papel da educação para a formação da consciência, né? Uma educação não só formal, uma educação não só teórica, mas uma educação para a vida. Como diz Ernesto Bloch, criar espaços de vivência e de esperança, que é, por exemplo, um grupo de estudo, como a gente está fazendo aqui, maravilhoso, mas também é uma marcha, é uma luta, é fazer um trabalho de base num bairro, numa associação, nos movimentos sociais e tal. E, por último, agradecer aí a brilhante, né, brilhante texto do professor Eduardo Chagas, a qual eu digo que de alguma forma, a gente é um chaguista aí pelo Brasil, né? Conheci o professor Eduardo Chagas aí no mestrado e doutorado. E assim como a professora, eu vejo que vocês têm afinidades eletivas. O quanto pessoas assim, que nem o professor Eduardo Chagas agora aí, né, que apresentou esse texto numa grande editora do Brasil, com penetração nacional, ao mesmo tempo são pessoas com rigor teórico, mas ao mesmo tempo com extremamente pedagógicos em suas exposições, e isso cabe para a professora também, e democráticos, acolhendo diferentes perspectivas de formação de alunos, colocando assim num nível mais horizontal a pedagogia. Eu vejo que isso aí é uma criação, né, uma nova forma de fazer a universidade, de fazer a teoria, né, de se relacionar com os movimentos sociais. Então, eu só tenho a agradecer, assim, e são questões que durante a sua fala, professora, eu estava pensando alto, assim, para entrar em diálogo, sem querer exigir resposta, alguma coisa do gênero, assim, só no sentido de participação e agradecimento. Obrigado. Gerson, eu é que agradeço a sua atenção à minha fala e ao trabalho que estamos aqui fazendo esta manhã. Temos um grupo que muito rico e em diferentes estágios de aprofundamento e conhecimento. Entendemos que temos que ir juntos, ombreando uns com os outros. E essa não é uma posição, não deixa de ser uma posição política. É sem dúvida uma posição importante de uma professora já com alguns anos, mas também de uma professora que tem profundo compromisso com a formação de quadros, com a formação política e de formação de professores. Então, não é por acaso
é uma tomada de posição face ao que nós entendemos de formação de professores e de formação política. Foram tantos os apontamentos que você fez, eu tentei anotar aqui alguma coisa, mas, inicialmente, a importância do Engels para o Marx, né? E você dizia foi o Engels que o levou ao comunismo. Não sei se podemos afirmar isso assim tão linearmente, mas que efetivamente foi na parceria, no diálogo, na produção conjunta, nas lutas políticas dos dois que se aproximam, então, do movimento cartista na Inglaterra, dos comunistas franceses, alemães, não é? Talvez não tenhamos que considerar outras relações que foram ali estabelecidas, não de uma maneira tão linear, mas certamente Engels foi importante nas aproximações de Marx com o movimento operário, com as lutas operárias, e, sem dúvida, Engels foi sempre presente na família Marx, no prover das condições, né, da vida da família, das filhas de Marx. Então, isso não é algo menos relevante, né? Isso é importante reconhecer. Como também Marx se fez um grande interlocutor e um grande companheiro do Engels. Então, acho que nós temos que pensar a relação muito mais do que alguém que tomou a dianteira, né? Em alguns momentos, sim, Engels esteve ali, muito presente na vida do seu amigo. Depois, em relação aos escritos de religião, você tem razão quando, primeiro, nós entendemos que eles são atualíssimos, como nós estamos apontando aqui. Agora, não deixamos de considerar o que o próprio Engels aponta na gênese do cristianismo, que o cristianismo primitivo teve grande importância nas lutas dos subalternos, e ainda hoje tem, né? De como a religião para as classes populares, as classes subalternas, um grito de liberdade, um grito para evidenciar as condições, algumas vezes, de miséria, de pobreza em que vivem. E isso resulta das relações de produção. Então, não há aqui uma visão linear da presença da religião na vida das pessoas. Há, sim, um estudo histórico, um estudo sociológico, um estudo político de como a religião foi, em muitas conjunturas, a possibilidade de um grito dos subalternos para dizer estamos vivendo em condições absolutamente de exploração e de pobreza. Agora, também sabemos que as igrejas institucionalizadas se tornam opressoras em lugar de condições ou de práticas superadoras daquela condição, daquela existência. E hoje, infelizmente, nós temos de tudo. Infelizmente, salta aos olhos o quanto a religião institucionalizada tem servido à expansão de interesses
de negócios, não é? Falamos em igrejas empresariais. Não é? Então, para nós, há aqui um estudo da presença da religião em seu processo histórico e a que ela respondeu e como ela se apresenta, mas consideramos, sim, aquilo que o próprio Engels, quando estuda o cristianismo primitivo, nos aponta como uma possibilidade, como um grito, um instrumento de luta dos subalternos. Né? Também entendemos por aí. Agora, é esse esforço que nós precisamos fazer ao adentrar na obra do Engels e fazer um estudo de maneira contextualizada para compreendermos o que nós vivemos. Não é? Então, sim, faremos de forma dialética e não de uma maneira linear e generalista. Não é? Isso nos cabe. Você disse que o rigor do intelectual honesto está presente, precisa estar presente, concordo com você. Agora, também não podemos elidir o quanto certas práticas institucionalizadas têm contribuído para manter na subalternidade e na exploração grandes parcelas da população mundial, e no caso aqui no Brasil. Então, isso tem que ser levado em conta. Além disso, o que resulta daí para a teoria do conhecimento, não é? A célebre pergunta, quem é que cria o Criador? Não é? E o que a vida terrena coloca no céu. Então, essas são questões que vamos aqui tratar ao longo dos próximos seminários. E por fim, concordar com você nos agradecimentos ao professor Eduardo. Acho que os seus questionamentos, Gerson, nos possibilitaram até avançar e dizer, olha, faremos esse movimento conjunto aqui no TEP, aqui nos próximos seminários, de uma maneira dialética, contextualizada e histórica. Então, já se anuncia, não é, por onde nós caminharemos. E sim, como aponta Engels, para os subalternos, a religião, nós podemos tirar a ilação, é um grito que põe em evidência as condições de vida de muitos de nós. Acho que é isso, Gerson. Então, você, com a sua fala, já possibilitou dizer, vamos por aqui. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Antes de passar a palavra para a próxima pergunta, a Ana Paula agradece você, professora, por seus esclarecimentos e colocações. E fala aqui muito bem sobre a sua resposta. Temos vários elogios do Adolfo Kendi, da Kate Luz, da Elisete, do Almeida. E agora a próxima pergunta vai ser do nosso próximo palestrante, professor Antônio Dias. Professor, por favor. Bom dia. Consegue me ouvir? Sim. Tá. Então, gente, não é exatamente uma pergunta, tá? Primeiramente, quero parabenizar a professora pela exposição, muito boa, muito fundamentada, muito tranquila, né? Acho que deu para a gente ter uma panorâmica, né, já de início do que será, né, do que vem por aí, do que foi, do que é a parceria Engels-Marx, do que é o pensamento Engels. Mas, assim, não é bem uma pergunta, é mais uma observação, talvez mais um testemunho mesmo, né? Em 2014, eu tive a oportunidade de estar em Lisboa, morei lá por um ano, fazendo um doutorado de sanduíche, tá?
E o meu orientador, não por acaso, era o professor José Barata Moura, né? Um dos maiores conhecedores do Marx. Ele foi presidente da Fundação Engels Marx na Europa durante 8 anos, enfim, tradutor de muitas obras do Marx para a questão judaica, né? Ele traduz assim para a questão judaica, não sobre, né? O Capital. Recentemente traduziu uma obra importantíssima para nós, o Hegel, né? Fenomenologia do Espírito, né? A qual tive o prazer de ser convidado a fazer uma resenha sobre a tradução, né? Uma tradução muito bem fundamentada. O professor Barata Moura é um exímio conhecedor da língua alemã, né? Fala muito bem o alemão, o espanhol, o inglês, o francês, enfim, obviamente português. E em uma das aulas que tive com ele, tive a oportunidade de cursar com ele 3 disciplinas especificamente, né? Uma delas era, 2 delas, mas uma especificamente, né, sobre o Engels e o Marx, e ele foi nos falar dessa obra, né, que a professora hoje fez aqui uma apresentação da obra Ludwig Feuerbach e traduzido no português aqui para nós aqui, e o fim da filosofia clássica alemã. O professor Barata Moura, já naquela oportunidade, ele já alertava, né, que para termos um cuidado com essa expressão fim, né? E segundo ele, parece que vai nos dar um sentido de que está se tratando do fim, do término, né? Sabe, da dissolução da filosofia clássica alemã. Ele disse que não é bem esse o sentido do termo, né? De fato, a Boitempo tem tido um cuidado muito grande com as traduções, né? Não sou um expert em alemão, mas enfim, mas eu vejo que há todo um zelo, né? Com quem vai traduzir, com os comentadores, prefaciadores, apresentadores. O professor Eduardo Chagas está aqui, é um desses excelentes apresentadores. Mas ele dizia que é mais adequado traduzir não com o fim, mas a saída, porque, segundo ele, se trata de apontar uma saída para a filosofia clássica alemã na perspectiva de, digamos, desvencilhá-la do idealismo, né, da especulação alemã, e levá-la na direção, digamos assim, de flertar, pelo menos na perspectiva material dialética, exatamente com a materialidade, né, que é o objetivo do Marx, enfim, e do Engels, né? Não se começa pela ideia, e aí a crítica do Marx e do Engels ao Hegel, mas, enfim, pelo mundo material, real e concreto. E tanto é assim que o professor Barata Moura, tempos depois, em 2019, traduziu essa mesma obra para o português, vamos dizer assim, de Portugal, e ele coloca exatamente essa palavra na tradução portuguesa de Portugal, o Ludwig Feuerbach e a saída da filosofia clássica alemã, porque, segundo ele, evitar esse sentido equivocado. Era mais essa observação só para contribuir, mas a Boitempo fez uma tradução muito legal, eu gostei muito, apreciei muito, e parabéns, professora, pela sua exposição. Se a senhora quiser comentar alguma coisa, professor Eduardo Chagas, mas não era uma pergunta, era mais essa observação mesmo. Obrigado, gente. Um belo comentário, né, professor Antônio Dias? Todo o mérito ao professor Barata Moura, profundo conhecedor da obra de Marx e de Engels, tradutor para a Avante, para a editora Avante, dos 2 autores, um comunista histórico, está sempre ligado ali à editora Avante, não é? Ex-reitor da Universidade de Lisboa. Eu acho que você teve um privilégio de ficar 1 ano em Lisboa estudando com ele. Eu tenho uma amiga muito querida e com quem eu escrevo, que é a professora Elza Margarida de Mendonça Peixoto. Pela minha mão, também foi 1 ano a Lisboa fazer um pós-doutoramento com o professor José Barata Moura. Quem sou eu para pôr alguma reticência à tradução do Barata Moura? Acho que você já explicou muito bem que ele é um profundo conhecedor do alemão, mas não basta ser um tradutor, é que ele conhece o debate do idealismo e do materialismo. E por isso que ele busca a palavra mais certa para nos dizer talvez isso. Ou seja, ele não é um
tradutor à letra. Ele é um profundamente conhecedor do pensamento filosófico, idealista e materialista. Então, tem todas as credenciais para nos fazer essas interrogações e nos propor um título que ainda nós não encontramos na Boitempo. Eu só tenho a agradecer a você, professor Antônio, ter aceito o convite, de estar aqui conosco e de ter feito esse apontamento aqui nesta manhã. Só vem contribuir com aquilo que nós entendemos que é o compromisso deste grupo de pesquisa, que é o aclaramento. Esta é uma palavra que o Barata Moura usa, o aclaramento das coisas, não é? Ele é muito, muito atento, não é? No uso de certas palavras, e o aclaramento para ele é um termo, deixar na luz as coisas, não é? Eu estive com ele aqui em Curitiba, ele veio fazer estive eu e os meus orientandos, veio fazer um curso justamente sobre as teses na Universidade Tecnológica, a convite do professor Domingos Leite Filho. E ele tem toda uma metodologia de trabalho, usa muita metáfora, não é? Uma metodologia de trabalho de ir virando páginas e de ir aclarando o seu pensamento. Então, professor Antônio Dias, um privilégio a você ter estado em Lisboa com o tradutor das obras de Marx, mas não só tradutor, ele é um professor, ele é um profundo estudioso, né? E ex-reitor da Universidade de Lisboa. Acho que é isso, somando a minha fala com a sua e já contando com a sua colaboração no próximo seminário aqui no TEP. Muito obrigada. Quer comentar, Antônio? Isso mesmo, professor. Obrigado pelo retorno, né? Eu peguei aqui na minha mão aqui, a senhora comentou das teses, né? Olha o que é a coisa, né? Quase 700 páginas, 670 páginas, um livro do professor Barata Moura, As Teses das Teses, né? Comentando as 11 teses, e ele faz isso em primorosas, quase 700 páginas, né? Quer dizer, isso só para ilustrar, porque se você pegar o que são as teses, o texto em si das teses, professora, ali, cabe numa página, né? Digamos assim, né? Cabe numa página e meia, né? E ele, digamos assim, esmiuça essas teses aqui em quase 700 páginas, nesse livro que eu tô lendo ainda, né? Mas chamado As Teses das Teses. Interessante. Mas é isso, o professor Barata Moura é essa pessoa maravilhosa, né? Um cuidadoso, né? Um zeloso com os sentidos, e eu penso que a questão fundamental a senhora tocou. Ele não apenas ele não se apega à palavra, mas a tradução dele também está considerando o contexto, né? Contexto, e aí a palavra que ele sugere de saída é exatamente nessa direção de compreensão, né? De entender o contexto e não apenas a palavra literalmente em si. Mas muito obrigado pelo retorno, professora. Eu agradeço a todos. Bom dia. Ele é um filósofo, né? Ele é um filósofo talvez na boa tradição de Marx. Ele é ao mesmo tempo. Sabe que José Barata Moura, eu fui embalada pelas cantigas de José Barata Moura. Andava com a sua viola, cantando canções de ninar. É um professor que já merece uma tese profunda sobre Verdade. a vida e a produção intelectual. A minha adolescência foi embalada com as músicas de Barata Moura. E o seu Foi violão. apresentador de programa infantil, ele, né? Pois é. Então, não nos podem acusar de que não somos produtivos, não é? Agora, querem nos enquadrar numa certa produção. Enfim, sigamos, professor Antônio.
Muito bom tê-lo aqui. Muito obrigada. Kiko. Obrigado, professora. Obrigado, professor Antônio Dias, né, que vai estar com a gente. E já perguntaram aqui no chat qual é o próximo dia, 15 de junho, com o professor Antônio Dias, esse que vos falou agora, nesse momento. Tenho vários elogios aqui à sua apresentação, professora, agradecendo, né, o texto que o senhor apresentou, de uma forma sempre brilhante, como diz eles, né? Mas quem sou eu para dizer que não? Seria suspeita. A minha intenção também foi provocar o coletivo para lhe ouvir e para ouvir o professor Antônio. Provocar, fazer aquela primeira interpelação, dizer, é preciso ouvir quem estuda Engels, né? E a sua obra. Então, estamos aí no mesmo caminho. Eu agradeço muito. Kiko. Queria agradecer a todos, então, e os convido para estarem no próximo seminário, dia 15 de junho, com o professor Antônio Dias. E o professor Renato, quem sabe, numa próxima ocasião, a gente possa convidar novamente, no momento que ele esteja, né, disponível para nos ajudar. Então, sem dúvida, sem dúvida. Acho que ele tem muito a contribuir, né? E o tema dele é muito interessante, que é a religião e a emancipação no pensamento de Engels, que eu acho que vai contribuir demais para o debate dos nossos seminários. Então, agradeço a todos, agradeço a Maria de Fátima, professor Eduardo e Antônio e demais colegas. Os aguardo no dia 25 de maio para mais um seminário. Quero desejar a todos um bom fim de semana e abraço a todos. Bom dia. Muito obrigada, Kiko. Abraço a todos e todas. E vamos aí juntos. Fiquem bem, muita saúde. Se cuidem. Tchau a todos. Tchau, tchau. Tchau.